Boa tarde. Hoje nós vamos estar falando das doenças respiratórias do recém-nascido, que é a doença da membrana hialínica, a taquipneia transitória e a síndrome da aspiração meconial, principalmente essas três. Então vamos começar com a doença da membrana hialínica. Ela também pode ser chamada de síndrome do desconforto respiratório. Ela é causada pela deficiência qualitativa ou quantitativa do surfactante pulmonar. O recém-nascido, ele nasce com uma insuficiência do surfactante nos alvéolos, por isso que dá a doença da membrana hialínica. Representa uma das principais causas do desconforto respiratório do recém-nascido pré-término e acomete cerca de 50% dos recém-nascidos pré-termo, com um peso inferior a 1.500 gramas e 80% daqueles nascidos com menos de 25 semanas. O grande fator de risco é a prematuridade. A gente só tem um surfactante suficiente no interior dos alvéolos a partir de 34 a 35 semanas, mais ou menos. A incidência. A doença da membrana hialínica é maior em recém-nascidos com menos de 28 semanas de gestação, seguida de RNs de 32 a 36 semanas. É mais comum em RN do sexo masculino ou aqueles RNs que sofrem de asfixia ao nascimento e filhos de mãe diabética. Então, quanto menor for a idade gestacional, maior vai ser o risco e maior vai ser a gravidade do quadro. Principalmente quando for prematuro, do sexo masculino e filhos de mãe diabéticas. Esses três são os principais fatores de risco. A gente tem os fatores de risco que vão aumentar essa incidência e os que vão diminuir o risco. Os que vão aumentar é a prematuridade, asfixia perinatal, diabetes materna, parto cesárea, segundo gemelar, sexo masculino e multiparidade. Os que vão diminuir o risco é o sofrimento fetal crônico, restrição do crescimento intrauterino, insuficiência placentária crônica, hormônio tireoidiano, heroína, hemoglobinopatia materna. Mas os principais fatores de risco são três, que é a prematuridade, sexo masculino e filhos de mãe diabética. Então, a fisiopatologia. A doença da membrana hialínica, ela está relacionada principalmente com a deficiência de surfactante. O surfactante pulmonar, ela é uma substância formada por lipídios e proteínas, produzida e secretada pelo pneumócito tipo 2. Sua função é diminuir a tensão superficial da interface ar líquido no alvéolo, evitando o colapso no final da expiração. O principal lipídio é a fosfatidilcolina ou lecitina. E as principais proteínas são as apoproteínas. Entre 20 a 24 semanas de gestação, o desenvolvimento pulmonar é caracterizado pela formação dos sacos alveolares. Só encontramos o nível de surfactante, que indicam maturação pulmonar após 35 semanas de gestação. Mas é mais ou menos entre 34 e 35 semanas de gestação e já pode ter surfactante suficiente aí. O cortisol endógeno ele tem papel fundamental na síntese surfactante. O glicocorticoide ele estimula os fibroblastos pulmonares a produzir substância denominada FFP, que é o fator fibroblasto do pneumócito. O FFP ele faz com que os pneumócitos tipo 2 aumentem o ritmo e a taxa de produção desse surfactante. Porque a insulina, ela diminui a liberação do surfactante.
Então, ela vai retardar a maturação do pulmão fetal, principalmente em filhos de mãe diabética, isso ocorre. Então, o surfactante ausente ou inativo, ele ocorrerá um aumento da tensão dessa interfase ar líquido alveolar, acarretando um colapso alveolar progressivo, atelectasia pulmonar difusa, congestão e edema. A maior parte do pulmão ela é perfundida e não ventilada, gerando alteração na relação ventilação-perfusão, que vai levar à hipoxemia. A mecânica ventilatória ela vai sofrer uma sobrecarga do trabalho pela alteração do metabolismo da troca gasosa. A redução do surfactante, que vai causar atelectasia, alteração VQ, vasoconstrição pulmonar, hipoperfusão tissular e metabolismo celular prejudicado, formando um círculo vicioso que age perpetuando a hipóxia e a insuficiência inicial de substância. Então, o quadro clínico desse pacientinho, desse RN, ele vai ter taquipneia, cianose, dispneia, gemência, o batimento da asa de nariz, vai ter tiragem intercostal, subcostal e a fúrcula. A fúrcula é a característica, né? Que vai ter um desconforto respiratório nesse RN. O diagnóstico ele se dá pelo quadro clínico, radiografia de tórax e a gasometria arterial. Na radiografia do tórax, a gente não vai ter surfactante nos alvéolos, então vai colabar. Então, a gente vai ter uma microatelectasia por todo o parênquima pulmonar. Com isso, a gente vai ter uma diminuição do volume pulmonar. A gente tem um infiltrado retículo granular, muito importante aí. Ou a gente vai ter um infiltrado de padrão de vidro moído, ou vidro fosco, ou vidro esmiralado, tá? A gente vai ter também um broncograma aéreo, como mostra nessa figura do raio-x. A gente também tem o boletim de Silverman Anderson, tá? Não é muito utilizado, mas eu coloquei para vocês terem uma noção do que se trata esse boletim, tá? Então, vai ter retração intercostal, superior e inferior, retração tifoide, batimento da asa de nariz e o gemido expiratório. Cada um tem uma pontuação, ele vai de 0 a 2. Na gasometria arterial desse pacientinho, nós vamos ter o que nesse RN? Vai ter uma hipoxemia inicial, vai ter aumento da PCO2 e nós vamos ter uma acidose respiratória ou mista. O tratamento é o CPAP, né, que é o suporte ventilatório. Nós vamos manter a estabilidade desse alvéolo. Nós vamos administrar surfactante, porque lembra que é uma deficiência desse surfactante. E vamos dar oxigênio, né, oximetria, e também nós vamos entrar com antibiótico terapia aí nesse paciente. Qual é a indicação do surfactante? Paciente sobre ventilação mecânica, com fio O2 menor que 40 e saturação maior que 90, evoluindo com piora clínica. Quadro clínico e radiológico compatível com síndrome de desconforto respiratório, nas primeiras 48 horas de vida, de preferência nas primeiras 2 horas. Prematuro, com menos de 28 semanas na sala de parto, a primeira dose vai ser profilática. A síndrome da aspiração meconial, a pneumonia, principalmente causado pelo Streptococcus do grupo B, e hemorragia pulmonar. A prevenção é a gente administrar corticoide antinatal.
O objetivo da gente administrar esse corticoide é acelerar a maturidade pulmonar fetal, que pode ser com betametasona ou dexametasona. A betametasona é 12 mg a cada 24 horas, são 2 doses. A dexametasona é 6 mg a cada 12 horas e 4 doses vai ser. As complicações é hemorragia pulmonar, hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar. Tá? Agora nós vamos entrar em outra doença respiratória do recém-nascido, que é a taquipneia transitória do recém-nascido. Ela é uma condição benigna, é o resultado de uma dificuldade de reabsorção do líquido pulmonar após o nascimento. É conhecida também como a síndrome do pulmão úmido, tá? O recém-nascido, ele se afoga no seu próprio líquido, tá? A incidência. Os sintomas geralmente se resolvem de 48 horas até 5 dias, ou também pode se resolver até 72 horas. Alguns livros dizem de 72 horas a 5 dias, outras literaturas falam de 48 horas até 5 dias. Não existe informação preditiva da duração da taquipneia. A fisiopatologia. O líquido pulmonar ele é eliminado por 2 mecanismos. Primeiro, o passo transepitelial do líquido alveolar ao interstício, papel fundamental no transporte de sódio, liberação de catecolaminas, arginina, vasopressina e prostaglandina 2. E segundo, é a compressão torácica no parto vaginal, onde 1/3 do líquido é expulsado. A quantidade restante, variável, e reabsorvido pós-parto pelo primeiro mecanismo. O líquido retido ele se acumula nos vasos linfáticos, peribronquial e nos espaços broncovasculares. O bebê ele não consegue, o RN ele não consegue absorver o líquido da árvore respiratória antes do nascimento. Então a gente fala que o bebê nasce, entre aspas, afogado no seu próprio líquido. Fator de risco: cesariana eletiva sem trabalho de parto. Esse é o principal fator de risco. Asfixia perinatal, diabetes e asma brônquica materna e policitemia. O bebê que ele nasce sem o trabalho de parto, ele não recebe a sinalização intraútero para começar a reabsorver o líquido dentro da árvore respiratória. Por isso que a gente chama o RN, que o bebê, o RN, ele nasce afogado no seu próprio líquido. O quadro clínico é o batimento da asa de nariz, gemido, retração subcostal, cianose, estertores, murmúrio vesicular vai estar diminuído e polipneia. O diagnóstico também se dá pelo quadro clínico, radiografia de tórax e a gasometria. Na radiografia de tórax, a criança ela tem um pulmão que está encharcado. Então, todo o sistema linfático periliar, ele está tentando absorver esse líquido. Então, aí a gente tem uma congestão periliar. Tem aumento dessa trama vascular, aumento aqui da trama vascular. A gente tem pequenos derrames pleurais e a gente tem um acúmulo de líquido nas cisuras pulmonares. Nas cisuras a gente vai ter um acúmulo de líquido. Na gasometria, a gasometria ela pode estar normal ou uma cianose mista. Pode ter uma hipoxemia leve. O tratamento é a oxigenoterapia com fio O2 de até 40%. Nesse RN aí é somente oxigenoterapia, mais nada.
A síndrome de aspiração meconial, que é o SAM, ou também SALAM, é um distúrbio respiratório decorrente da aspiração de líquido amniótico meconial, levando às alterações inflamatórias ou obstrutivas. A criança ela vai nascer banhada de líquido amniótico meconial e com sinais de asfixia. Essa criança ela vai estar sofrendo intraútero e ela vai estar aspirando esse mecônio intraútero. A criança nasce e ela tem que ser reanimada imediatamente. É mais comum em RN término e no pós-término. O fator de risco é o sofrimento fetal agudo e crônico, asfixia intraútero, né? Intrauterina, intraútero. A fisiopatologia. A gente sabe que o mecônio é um material estéril, espesso, verde escuro e sem odor, que resulta no acúmulo de debris no intestino fetal durante o terceiro trimestre. Ele é composto por água, células intestinais descamadas, muco, lanugem, bile, líquido amniótico e o vernix caseoso. O sofrimento fetal agudo ou crônico e a infecção intraútero associam-se à diminuição do fluxo placentário e, consequentemente, levam a uma hipoxemia, determinando um aumento do peristaltismo intestinal, vai ter o relaxamento do esfíncter desse RN e com isso vai ter a liberação desse mecônio. Por isso que esse neném vai nascer, esse RN vai nascer cheio de mecônio, né? Banhado por mecônio mesmo. O quadro clínico: taquipneia, retrações intercostais, gemido, cianose, hipoxemia persistente. No raio-x, a gente vai ter um infiltrado grosseiro. Aqui infiltrado vai ser grosseiro, vai ser muitos infiltrados. Nós vamos ter uma hipersuflação e o mecônio ela vai provocar uma obstrução parcial. Também a gente vai ter um aumento do diâmetro anteroposterior do tórax. O tratamento é a intubação endotraqueal e a VPP, né? O CPAP, nós vamos dar suporte ventilatório PCRN, ventilação mecânica se for necessário. Nós vamos fazer oxigenoterapia também, conforme a necessidade, surfactante, antibiótico, óxido nítrico inalado, oxigenação extracorpórea por membrana. Principalmente o tratamento, a gente tem que dar suporte ventilatório, surfactante e o antibiótico PCRN. Aqui é um quadrinho da diferença das 3 doenças respiratórias do recém-nascido, né? A faixa etária de cada um. A síndrome do desconforto respiratório ou a doença da membrana hialínica. No prematuro, o início é lento, a evolução tem uma piora progressiva. A imagem radiológica é o aspecto de vidro moído ou de vidro fosco. A complicação é a broncodisplasia pulmonar. Na taquipneia transitória do recém-nascido, ele dá em RN término, o início é lento, a evolução é estável, sem piora, importante em até 72 horas ou até 5 dias, né, que vai se resolver essa taquipneia. A imagem radiológica, a gente vai ter congestão difusa com discreta cardiomegalia e uma hiperinsuflação. Lembrar que a taquipneia transitória é a síndrome do pulmão úmido também. E não tem nenhuma complicação importante.
A síndrome da aspiração meconial, ela dá na faixa etária mais ou menos de pós-término ou também término. O início é agudo, ao nascimento com piora, logo que o RN nasce, a gente tem esse quadro, a gente vai ver esse quadro. A imagem radiográfica, né, radiológica, é um infiltrado grosseiro com aéreas de microatelectasia. Nós vamos ver uma hiperinsuflação, né? E o mecônio também, lembrar que o mecônio ele causa uma obstrução parcial. A complicação importante é a hipertensão pulmonar. Lembrar o tratamento da síndrome do desconforto respiratório ou da doença hialínica. Nós vamos, nesse paciente, a gente vai fazer suporte ventilatório, administrar surfactante, antibiótico terapia. Na taquipneia transitória do recém-nascido, nós vamos fazer só oxigenoterapia. Na síndrome da aspiração meconial, nós vamos oferecer para esse RN suporte ventilatório, antibiótico e surfactante. Lembrar desses detalhezinhos. Lembrar também que a doença da membrana hialínica ou a síndrome de desconforto respiratório, ela é uma deficiência do surfactante pulmonar, né? Lembrar as principais causas, né? Os fatores de risco. São 3 fatores de risco principal: prematuridade, RN de mãe diabética e sexo masculino. Na taquipneia transitória, lembrar que ela é considerada a síndrome do pulmão úmido, né? Lembrar que ela se resolve em até 72 horas, ou tem literatura que fala de 48 horas até 5 dias. Lembrar que a taquipneia transitória é aquele bebê que ele nasce afogado no seu próprio líquido. E o principal fator de risco da taquipneia é cesariana eletiva sem trabalho de parto. A síndrome da aspiração meconial é aquela criança que vai nascer banhada de mecônio. Ela vai ter sinais de asfixia, né? Ela vai ter esse sinal aí importante de asfixia, né? O fator de risco importante aí. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada aí da compreensão de todos, tá?